As moedas digitais, também conhecidas como criptomoedas, são uma forma de dinheiro eletrônico que utiliza criptografia para garantir a segurança e a integridade das transações. Diferente das moedas tradicionais, como o dólar ou o euro, as moedas digitais não têm uma forma física e não são emitidas por governos ou instituições financeiras. Essa tecnologia permite que as transações sejam realizadas de forma segura, transparente e descentralizada, sem a necessidade de intermediários, como bancos ou governos. No entanto, é importante saber que as moedas digitais também apresentam riscos, como a volatilidade do mercado, a falta de regulamentação e a possibilidade de fraudes. O uso das criptomoedas é o tema do Entre Assuntos de hoje. Para falar mais sobre moedas digitais, eu recebo aqui o Gabriel Monte, que é capitão de Internacional e Câmbio da M7 Soluções Financeiras. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado pelo convite a todo mundo aí. É uma honra estar participando desse programa. Espero poder influenciar de alguma forma, pelo menos informar o máximo possível para que seja proveitoso de algum momento. Obrigado. Gabriel, vamos começar pelo conceito, né? O que é uma moeda digital e no que ela difere da moeda tradicional? Bom, essa é uma excelente pergunta. O primeiro ponto é que o Bitcoin ele foi criado ali em 2009. A gente não sabe especificamente quem foi que criou essa moeda digital, se foi um único programador ou foi um grupo de programadores, mas o que a gente sabe que hoje é que eles foram denominados um pseudônimo de Satoshi Nakamoto, né? O principal diferencial dela, entre outras moedas, é que ela é uma moeda descentralizada. O que é uma moeda descentralizada? Assim como nos Estados Unidos a gente tem o dólar e no Brasil a gente tem o real, o Bitcoin, especificamente, ele não tem uma atrelação direta, certo? Então, ela também tem uma escassez. Assim como o próprio ouro, ele é limitado. Se eu não me engano, a gente tem cerca de 21 milhões de bitcoins disponíveis ao longo do mundo. Então, não é à toa que os Estados Unidos, por exemplo, ele quer fazer uma reserva de bitcoin, porque ele é um ativo escasso. Como é que ele se comporta no mercado, né? Quem pode adquirir e com que objetivo, por exemplo? Bom, qualquer pessoa consegue comprar hoje. Ela precisa somente ter acesso à internet e dinheiro e um pouco de paciência, né? Porque, obviamente, você não vai conseguir querer comprar agora esperando que amanhã você vai vender e vai ficar rico com isso. Não existe. Mas se você apenas tiver um acesso à internet e conseguir entrar numa plataforma digital que seja uma própria Binance da vida, uma Coinbase, você consegue depositar como se fosse uma própria corretora, você consegue comprar o ativo diretamente. Você não precisa ter muito dinheiro para comprar isso, porque hoje essas corretoras, já com o acesso já está muito mais democratizado, né? Você consegue comprar até com 8 casas decimais diferentes. Então, se o Bitcoin, por exemplo, hoje está $83 mil, se eu colocar R$5 hoje o dólar, que não está, é algo em torno de R$470 mil. Então, você consegue comprar muito mais barato do que isso, a parte fracionária do Bitcoin, né? Então, é muito tranquilo de fazer isso. Quem vislumbra esse mercado, né? Tem qual objetivo, né? Qual o objetivo de investir? É um investimento em si? Para quem é direcionado esse mercado da moeda digital? Bom, o Bitcoin, a criptoativo como um todo, é um ativo muito volátil. Ou seja, tem dias que sobe 5%, tem dias que cai 10%. Então, ele é direcionado para aqueles investidores que estão visando longo prazo. Se você quer comprar, fazer day trade nesse momento, ou comprar e vender amanhã, semana que vem, não é o tipo de investimento que você vai querer. Principalmente por aqueles clientes ou aquelas pessoas que não têm problema justamente com esse tipo de variação. São aqueles clientes que entendem como funciona o mercado, que entendem que é um ativo de risco, não é um ativo como um CDB, como um Tesouro Selic da vida, que ele vai sempre subindo, a pouquinho mais sobe, mas como tem essa volatilidade muito alta, então não é todo mundo que tem esse estômago de manter o ativo na bolsa. Seria aí para um perfil de investidor mais agressivo, isso, que já tem uma experiência. Uhum. Para quem está começando aí no mercado de investimento, não seria uma indicação apropriada? Até seria se você não colocar grande parte do patrimônio. Porque se você colocar, por exemplo, 10%, 15%, 20% da sua carteira só em criptoativo, você vê esse ativo caindo, você vai ficar um pouco desesperado. Então, se você não for aquele investidor que tem um pouco mais de paciência, sabe como é que funciona o mercado, ter uma exposição um pouco menor é até mais recomendado.
Tá? Quanto mais o tipo de perfil de investidor seja agressivo, moderado, depende muito do quão disposto a risco o cliente está disposto a correr, entendeu? Quais as vantagens de se investir nessa moeda? São dois principais. A primeira é a diversificação. Você tem um pouco de exposição a uma coisa, a um ativo diferente de todos os outros, né? É como se você estivesse comprando um ouro com um potencial de valorização muito alto, mas ao mesmo tempo, acho que eu acabei até dando um pouquinho de spoiler, ele tem um potencial muito alto, porque há um tempo atrás, em novembro, dezembro, ele chegou no patamar de $100 mil e hoje está em algo em torno de 82, 83 mil dólares. Então a gente tem uma diferença aí de mais de 20% que você pode ganhar pelo menos até voltar à máxima histórica que teve no ano passado. O que é muito provável que aconteça, tendo em vista que o principal investidor hoje do mundo, o principal entusiasta no caso, né, que é o Elon Musk e o Donald Trump, estão querendo fazer essa reserva de Bitcoin no mundo. Então, quando eles começarem a democratizar e principalmente a regulamentar isso, pelo menos na principal economia do mundo, que é os Estados Unidos, para aquele investidor que é um pouco paciente, muito longo prazo ele vai sentir esses efeitos positivos. O que é que eu devo observar se eu não sou um investidor experiente, mas eu tenho um perfil ousado, não tenho aquele perfil de já ter um amplo conhecimento do mercado financeiro, mas eu tenho um perfil de querer arriscar, né? Qual é o passo a passo que eu devo seguir e como eu posso ter uma segurança em um investimento assim mais arrojado? Bom, eu vou dar um exemplo que a gente tem na própria M7 Soluções Financeiras, né? A gente também é um escritório de assessoria de investimentos. Então, tem alguns produtos que a gente consegue investir especificamente com tipo de proteção, com nível de proteção. Por exemplo, você consegue investir em criptoativos por meio de ETFs, como eu te expliquei um pouco anteriormente, que ele é atrelado a algumas opções. E essas opções conseguem te dar uma espécie de proteção para esse ativo. Então, você consegue investir num ativo, mas ao mesmo tempo está protegido do seu patrimônio de cerca de 95% ou 100%, a depender do nível de risco que o cliente está disposto a correr, entendeu? A gente consegue adaptar a qualquer tipo de perfil e a qualquer tipo de demanda que o cliente tenha. Quando a gente fala em investimento, em qualquer coisa que mexe com o mercado financeiro, com dinheiro, enfim, a gente tem muito medo hoje em dia, principalmente nessa questão digital, de golpes, né? Enfim, a criptomoeda, ela está dentro desse rol. Como eu posso me defender? Quais são os principais casos, né? Como é que se analisa essa questão da segurança dentro desse mercado? Bom, essa é uma outra excelente pergunta. Todo ativo que tem um grande potencial de retorno, sempre vai ter alguma pessoa que vai querer tirar proveito disso de outras pessoas. Então, a principal dica que eu pelo menos falo para os clientes, ou especificamente que eu olho até para mim mesmo, vamos lá, uma comparação bem simples. A nossa principal taxa básica de juros hoje, que é a Selic, inclusive ontem o Banco Central aumentou em 1 ponto percentual, ela paga cerca de 14,25% ao ano. Isso é um pouco mais de 1% ao mês, né? E essas empresas golpistas, né, que antigamente era utilizado como forma de pirâmide, elas te prometem cerca de 1 ou 2% ao dia. Então, não existe dinheiro fácil. Não existe você entrar hoje num ativo e ficar rico no outro dia. A não ser que você seja herdeiro, você ganha na loteria. Mas é aquele famoso ditado, se vem fácil, o santo desconfia, né? Então, nada desses tipos de promessa de dinheiro fácil e rápido, muito provavelmente vai ser algum tipo de golpe. Então, é ficar atento realmente ao que está se comprando, ao que está se realizando ali dentro do negócio e as normas básicas, digamos assim. Quais seriam essas normas básicas e observar o que você falou, mas assim, no beabá mesmo ali na cartilha. Procurar uma orientação profissional ou que tipo de orientações de forma prática eu poderia ter? Bom, como é um ativo relativamente novo, né? E você está investindo um dinheiro que é seu, você teve todo o suor que você teve que construir esse patrimônio, você teve uma dificuldade para conseguir esse dinheiro, então o correto mesmo é você procurar o máximo de informação possível, porque se você tem o máximo de informação possível, você se sente mais seguro em fazer aquele investimento. Então, você procurando um profissional um pouco mais especializado ou tentando estudar sobre esse assunto, que no próprio YouTube já tem muito conteúdo de muita qualidade sobre esse assunto, é o mais recomendado hoje em dia. Você não pode
entrar em qualquer tipo de site, sair comprando sem ter pelo menos um nível básico de informação, seja ele por meio de um assessor, um consultor, ou pelo menos estudando um pouco mais desse assunto na própria internet, tá? Mas uma forma mais tradicional que você pode fazer comprando esse ativo é nas próprias exchanges, nas próprias corretoras, como a Binance, como a Coinbase, como você consegue fazer um cadastro e você deposita o seu dinheiro e você consegue fazer esse tipo de investimento. Então, a gente está falando muito na questão de como começar, né, de como adquirir, mas a gente ouve muito falar do mercado financeiro e quem se envolve com ele, que é algo apaixonante, né? Quando você começa a se envolver com investimentos, com compra de moedas ou até ações, enfim, tudo que envolve esse meio, você começa a despertar um olhar sobre esse tipo de negócio, esse modelo de investimento. A longo prazo, como você, enquanto profissional da área, enxerga esses investimentos, não só da moeda digital, mas a gama que está aí disponível no mercado? Você acha que está consolidado? As pessoas hoje, qual o perfil de pessoas é mais abrangente, o número de pessoas que buscam hoje investir, mesmo que pouquinho? Você fala que às vezes não é preciso você investir uma grande quantidade de dinheiro, mas você pode se tornar um pequeno investidor. Eu vejo exemplos, inclusive tem um investidor na minha família que a filha dele é pequenininha, mas ele já compra ali algumas ações pensando no futuro. É algo que está entrando dentro desse mercado da economia e da própria organização financeira das famílias? Sim, hoje em dia, aqui, pelo menos no Brasil, a maior parte das pessoas ainda investe muito em poupança. Não é que poupança seja errado, mas você deixa de ganhar dinheiro. Então, existem investimentos muito melhores e muito mais seguros do que a própria poupança. E ultimamente, com a própria revolução da parte digital, você consegue ter muito mais essa informação. Então, com esse acesso mais fácil às informações, as pessoas conseguem ter mais opções do que fazer com o próprio dinheiro. E essa parte de democratização dessa informação faz com que essa demanda por investimentos acabe aumentando. Mas, especificamente aqui no Brasil, ainda é um mercado muito subdesenvolvido. A gente está crescendo muito nesse ramo, ainda tem muito espaço para crescer ainda. Porque, como eu te falei, muito mais da metade da população ainda investe na poupança, e esse é um dinheiro parado que você poderia estar investindo em outro ativo muito melhor, que vai te render muito mais frutos no futuro. Então, o problema do investimento não é, eu já estou muito velho, já estou ter um pouco de dinheiro, não tem problema. O importante é pelo menos começar. Se você já começa, já está na frente de mais de 80% da população que não faz nenhum tipo de investimento. A desinformação também assusta um pouco, né? Sim. Os termos do mercado financeiro assustam um pouco. Voltando um pouco para a questão das moedas digitais, como se comportam as empresas? Como elas utilizam as moedas digitais? Como funciona isso de forma prática dentro do mercado? Bom, hoje, esses criptoativos, pelo menos para algumas empresas, são utilizados como reserva de valor. Então, assim como para investidores, pessoas físicas, as pessoas jurídicas também conseguem investir nessas criptoativos como forma de como é que eu posso dizer, um potencial de valorização muito grande que eles conseguem chegar para frente. Porque esses investidores institucionais, essas empresas, elas não têm uma visão que a pessoa física tem, a pessoa tem, né? Então ela já tem um time por trás, ela já tem um estudo por trás que elas conseguem identificar esses pontos de entrada mais interessantes para o mercado. E pelo menos algumas empresas, como o próprio Estados Unidos, como uma grande nação principal, né, que está querendo fazer essa reserva estratégica de criptoativos, não é à toa. Eles colocam porque eles veem muito potencial de valorização, pelo menos para o criptoativo, né? O que é que determina o valor da moeda, né? Você falou que é um mercado instigante, Sim. Volátil, né? Então, assim, o que é que vai determinar aí o valor de uma moeda digital? Bom, assim como o próprio ouro, por exemplo, é muito oferta e demanda. Se eu tenho uma oferta muito grande pelo ativo e a demanda é única, porque, como eu te falei, ela é um criptoativo escasso, só tem cerca de 21 milhões de bitcoins no mundo. Se eu tenho muita gente querendo adquirir o ativo, ele se torna mais valioso. Pelo fato de ser mais valioso, se torna mais caro. E aí ele tem essa valorização. Mais ou menos por isso. Como é que você enxerga pessoalmente essa valorização, essa volatilidade, e o que é que você acredita
que seja a perspectiva de futuro dessa moeda digital? Pelas influências políticas, pelas influências econômicas, né? Como é que você enxerga esse mercado? Eu enxergo ele como uma grande oportunidade. Você tem, quando você olha um pouco para o passado, você enxerga alguns pontos de semelhança, algumas coisas que geralmente sempre acontecem, que a gente chama hoje de ciclos de mercado. E nesse momento a gente tem uma porta muito grande para investir nesses criptoativos, porque por mais que não esteja 100% regulamentado, a gente já viu coisas parecidas acontecendo. Então, você investir em algo que você já viu pelo menos anteriormente acontecendo e a probabilidade de acontecer é muito alta, eu não vejo do porquê você não está dentro desse tipo de ativo. Então, para aquele investidor que está olhando para 5, 10, 15, 20 anos, com certeza é um investimento que você tem que ter na sua carteira. Com relação à criação das moedas digitais, né? Como elas surgem? Qualquer pessoa pode criar? Como é que funciona esse mercado? Bom, essas moedas já foram criadas, né? A gente não sabe especificamente quem foi que criou esse criptoativo, se foi um programador especificamente, foi um grupo de programadores. O que a gente sabe hoje é que eles foram denominados pelo pseudônimo de Satoshi Nakamoto, né? E você não consegue criar bitcoins mais. Você consegue minerá-los, né? Para você conseguir adquiri-los de alguma forma, mas é muito difícil você conseguir fazer esse tipo de mineração hoje. Mas você pode usar digamos assim, um modelo, porque a gente vê moedas digitais não dentro do mercado financeiro formal, mas a gente vê em negociações de moedas sociais, enfim, que são espelhados em um mercado financeiro formal, mas que não tem aí essa conjuntura tão complexa. Mas é um espelho também para pequenos investidores, para esse próprio mercado econômico local, regional, para movimentar essa questão dos investimentos e das finanças digitais? Eu tenho uma opinião muito positiva com relação a isso. Eu creio que até, com certeza, tem influência muito direta. Porque uma maneira que você tem para investir em criptoativos, você, querendo ou não, vai procurar mais informações sobre isso. Então, você procura um pouco mais de informações, você acaba conhecendo outro mundo de investimentos. Então, essa influência que a moeda digital, como você acabou de falar, ela traz às vezes um investidor que nunca nem fez nada na vida, só ganha o seu salário ali, gasta tudo. E quando ele vê que tem uma chance muito grande de conseguir aumentar o patrimônio dele sem fazer muito esforço, ele acaba, vou guardar um pouquinho do meu dinheiro aqui, vou tentar investir em criptoativos, ele acaba conhecendo outro mundo que às vezes ele nem fazia ideia que conhecia. Então, acho que pelo menos para investidores em geral é um fator muito positivo, sim, pelo menos para atrair novas pessoas. Gabriel, vamos voltar agora para o grande público, para a grande massa. Se eu quero me tornar um investidor, seja em que for, ou na moeda digital, ou enfim, em qualquer investimento que seja, o que é que eu devo fazer? Qual é o primeiro passo? Se eu sou leigo, se eu tenho o mínimo de conhecimento possível, o que é que eu devo fazer? Como eu devo escolher esse investimento e qual passo eu devo seguir? Primeiro, você precisa estar ciente do risco que você está disposto a correr, porque não existe dinheiro fácil hoje em dia. Então, todo tipo de investimento que você vai fazer tem algum tipo de risco. Então, você precisa estar ciente do quanto de risco você está disposto a correr e, ao mesmo tempo, procurar o máximo de informação possível. Porque se você souber o que está fazendo, a chance de você se desesperar ou fazer alguma besteira na sua conta é muito menor. Então, procurar o máximo de informação possível, estar disposto a entender um pouco de si, o quanto de risco você consegue aguentar, mas principalmente procurar algum conselho ou algum profissional que seja qualificado o suficiente para te dar o apoio necessário nesses tipos de perguntas, de dúvidas, entendeu? O perfil do investidor hoje, ele está muito relacionado com tecnologia, acesso à tecnologia, conhecimento de termos e do próprio meio tecnológico, né? Há uma faixa etária específica hoje que busca esses investimentos com relação à pessoa física e com relação aos empresários, por exemplo, empresas de startups ou grandes empresas. Qual é o perfil, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, que aposta nesses investimentos digitais? Hoje, especificamente, o que a gente consegue visualizar aqui mais investidores mais novos, numa faixa etária de 40, 30 anos para menos, tem mais disposição a fazer isso.
porque existem alguns ciclos de investimentos. Então, esse pessoal de 30 anos para trás só pegou um tipo de crise, que foi aquela crise de 2009, e às vezes nem viu direito. Então, esses investidores que já passaram por crises, eles são um pouco mais, como eu posso dizer, entre aspas, carrascos, né? Então, eles não estão dispostos a correr tanto risco assim pelo patrimônio que eles já conseguiram criar. Então, a faixa etária mais nova ainda tem um potencial muito alto de querer correr risco. Então, essa faixa etária de 30 anos para trás é o que tem mais procurado hoje, esse tipo de investimentos. Em relação às empresas, principalmente startups, elas colocam uma pequena partezinha do patrimônio como um potencialzinho, uma fogueirinha ali que pode gerar um fogão e conseguir ganhar alguma coisa com isso. Mas geralmente são empresas mais novas, com mais disposição a correr risco do que esses investidores mais antigos, mais velhos. E quem quer investir nesse mercado como profissional, se tornar consultor, atuar nisso profissionalmente, você enxerga uma perspectiva de mercado, do próprio mercado de trabalho formal, dentro dessa perspectiva de abertura de vagas enfim, você enxerga um futuro de negócio dentro do mercado financeiro, seja ele digital, seja ele físico, enfim? Bom, com certeza. Hoje o mercado já é escasso com relação a profissionais qualificados para conseguir te assessorar ou te dar uma consultoria da melhor maneira possível, mas o principal ponto é justamente o que eu falei anteriormente na entrevista a respeito de mais de 70% da população está investindo em poupança. Então, quando essas pessoas começarem a migrar de poupança para investimentos, vai ser necessário ter mais profissionais qualificados. Então, no horizonte ali mais para frente, se você está começando agora a estudar sobre isso, é um excelente momento, porque é um processo natural que vai acontecer. Por exemplo, se você tiver uma oportunidade de querer ganhar mais dinheiro, com certeza você vai querer ganhar mais dinheiro com isso. Mas para você conseguir ganhar dinheiro, você precisa de um profissional qualificado que vai te dar o caminho necessário, porque você tem todo o seu dia a dia, você tem o seu trabalho, você tem as suas obrigações em casa, então você não tem muito tempo para dedicar àquilo. Então, você tendo um profissional para lhe ajudar e lhe dar o direcionamento correto para fazer os seus investimentos, vai ser muito mais benéfico. Então, quando toda essa massa de população começar a migrar da poupança para os investimentos, vai ser necessário uma gama muito maior de profissionais qualificados. Então, vai ter muito espaço. Para fazer essa migração aí precisa da informação, né? Então, eu acho que seria essa ponte que falta para ter essa movimentação maior dentro desse mercado? Com certeza. Inclusive, como eu venho de Universidade Federal, a gente ainda sente muito falta, pelo menos no ensino básico, de ensinar como se mexe com o dinheiro, essa educação financeira lá do começo. Porque hoje o brasileiro é muito mais gastador do que poupador. Ele vê o salário caindo na conta e já quer comprar alguma coisa. Ele não tem a mentalidade de, vou poupar para o meu futuro. Vou poupar para a minha aposentadoria. Eu não quero depender apenas do INSS como minha aposentadoria. Eu quero ter uma segunda fonte de renda. O brasileiro ainda não tem esse tipo de mentalidade. Então, esse acesso à informação, pelo menos desde a educação básica, já vai plantar uma sementinha para que essa informação comece a ser um pouco mais divulgada. E já existe hoje alguns projetos na própria faculdade para implementar esses tipos de educação financeira, seja eles em alguma cadeira da faculdade, em algum momento da sua vida, ou pelo menos começar na sua pré-escola, né? Escola, pré-escola, ensino médio, em alguma parte você precisa ter esse tipo de educação financeira. Porque em algum momento a gente conversou lá atrás, você fala que há uma associação muito grande de investimento com o volume de dinheiro, né? Você acha que eu não consigo fechar a minha conta no final do mês, as minhas despesas básicas, como é que eu vou investir em algo, né? Aquela concepção de que eu preciso ter sobrando, eu preciso ter muito dinheiro para me tornar um investidor, para movimentar uma moeda digital, enfim. Eu acho que talvez esse perfil precisa ser desmistificado um pouco, né? Começar pelo básico, como você passou as orientações, talvez seja um caminho ali mais fácil das pessoas compreenderem, as pessoas que desejam entrar nesse mercado, até porque muitos, como você falou, ainda estão ali presos à poupança, que poderia ser aquele dinheiro mínimo possível que você coloca ali na poupança, ele pode ser redirecionado. Entrando nesse ponto, é muito interessante você estar investindo, independente do quanto seja, ou pelo menos na idade que você queira começar, você precisa ter esse tipo de mentalidade. Porque hoje,
com a democratização da informação e com o avanço da tecnologia, você não precisa de muito dinheiro para começar a investir. Então, com cerca de R$10 você já consegue fazer algum tipo de investimento, R$5 você já consegue fazer algum tipo de investimento. O que você precisa é saber aonde fazer esse investimento. Então, se você está estudando sobre isso, ou pelo menos tem algum tipo de consultoria ou assessoria que vai lhe ajudar a identificar esses ativos, você já consegue fazer isso. Então, o importante aqui, principalmente dessa mensagem, é começar. Não importa se você está começando com 40, 50, 60 anos, ou com 15 anos, ou com 10 anos, o importante é começar de alguma forma possível. Gabriel, eu queria que você deixasse, por favor, os contatos de vocês, que tipo de orientações vocês oferecem na empresa, como as pessoas podem encontrar vocês, e fizesse as suas considerações finais. Vamos lá, a gente é uma empresa de multifunções, a gente é uma empresa de soluções financeiras como um todo. Você consegue encontrar a gente pelo perfil no Instagram, no próprio Google, você colocar M7 Investimentos, M7 Soluções Financeiras, você consegue ter o contato diretamente já com o nosso time de atendimento. E eles vão conversar com você para saber qual é a sua dor, qual é a sua necessidade, e vão te direcionar a um time de especialistas voltado para essa área. Tá? E a minha mensagem final, antes da gente terminar, seria procurar por o máximo de informações possíveis para investir. Se você tem uma oportunidade hoje de conseguir investir, seja 50, R$100 por mês, faça isso que o seu eu do futuro com certeza vai agradecer. Tá? Gabriel, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui à Opinião CE. Quem agradeço. Bom dia. A gente fica por aqui e até a próxima.